Abra sua Bíblia comigo, irmãos, por favor. 2 Coríntios 5,17. Esse é um texto bem conhecido. Segundo Coríntios 5,17. Nós vamos ler 3 textos agora para a nossa mensagem, tá bom? Primeiro, 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora, aí mesmo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: mas a todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E o último, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, que diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, obrigado por esses versículos, textos da Tua Palavra que lemos, que possamos meditar na Tua Palavra agora, mais uma vez, e que sejamos, ó Deus, transformados de glória em glória, e que todos nós possamos, ó Deus, passar por esse processo de transformação de forma animada, motivados, até que um dia alcancemos a transformação final, que será o dia que o Senhor voltará para nos levar com o Senhor, ou o dia que nós partiremos desse mundo, e estaremos com o Senhor para todo sempre. Que a Tua Palavra nesse momento sirva de consolo para nós, mas também de edificação para as nossas vidas. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Quero compartilhar com os irmãos um pouco sobre entendendo o nosso processo de transformação. Sabe que na natureza existem alguns animais que passam por um processo chamado de metamorfose. Já ouviu falar dessa palavrinha? E esse processo, acho que o animalzinho mais conhecido, que passa por esse processo de transformação, é a borboleta. A borboleta, ela começa a se transformar na sua estrutura, um processo, inclusive, muito bonito. E a borboleta, nesse processo de metamorfose, é o animal que passa por esse processo mais completo, que acontece desde o ovo, da larva, da pupa, até o estágio em que ela se torna um animal adulto. Ali você tem essa imagem, desde o casulo até ela se transformar num animalzinho adulto, bonito até, bem colorido, e um período que dura algum tempo, não é rápido assim, mas é um período que dura alguns dias, irmãos, e às vezes até alguns meses, que ela vai se transformando de uma larva, uma largata, se torna no animal, e existe ali um processo de crescimento, de reprodução, de guardar energias para aquele momento em que ela sai voando. Enfim, é um processo que acontece gerado por Deus, e na natureza. É um processo que ela precisa passar,
esse processo de metamorfose, irmãos, que acontece com a borboleta e acontece também com outros animais, tem uma semelhança com o processo da nossa vida. Sabe que a gente, na nossa vida cristã, nós passamos também por esse processo chamado de metamorfose. Inclusive, é uma palavrinha que está no grego e que fala de transformação de vida, né? Sede transformados, renovados. Então, vivemos esse processo de transformação. E não tem para onde nós corrermos, irmãos. Como cristãos, nós também enfrentamos esse processo de transformação e que vai acontecendo de etapa em etapa, um estágio diferente nas nossas vidas e que deve nos motivar a vivermos uma vida cristã de maneira positiva. Quando eu começo a entender o processo de metamorfose, de transformação que acontece desde aquele início em que Deus nos salvou em Cristo, até o final, onde nós estaremos com Ele para todo sempre, isso deve nos motivar. Motivar você, por exemplo, a viver piedosamente esse processo de transformação que Deus proporciona para cada um de nós. E nesse processo, irmãos, existem etapas que nós passamos, que nós nos transformamos, né? 3 etapas, por exemplo, acontecem conosco, acontece com toda pessoa, com todo cristão que Deus chama, que Deus convoca e que Deus salva ou começa a salvar. Então, o primeiro processo, irmãos, a primeira etapa nesse processo de transformação é que nós já fomos transformados de uma vez por todas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. O verso que nós lemos no início, 2 Coríntios 5,17, ele diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Interessante esse verbo, essa colocação de Paulo, né? É nova criatura. O que Paulo está dizendo é assim: olha, se você já entregou sua vida para Cristo, você já foi transformado. Você já enfrentou, logo no momento da sua conversão, esse processo de transformação. Quando nós falamos da salvação, irmãos, até umas aulas atrás, desculpe, irmãos, umas aulas atrás eu estava falando com os irmãos na classe de discipulado sobre os 3 tempos da salvação que nós enfrentamos: salvação no passado, no presente e no futuro. Aqui, nessa primeira etapa desse processo de transformação, nós entendemos sobre a salvação no passado. Nós somos libertos, condenados do pecado que éramos ou estávamos, Deus nos libertou. Então, de uma vez por todas, quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, Deus nos salvou de uma vez por todas da condenação do pecado. Nós já não somos mais condenados pelo pecado. O pecado que nós herdamos e que foi imputado, colocado em nossa conta por Adão e Eva, os nossos primeiros pais, que nos condenava, quando nós entregamos a vida a Jesus, nós já fomos libertos, nós já fomos transformados por Deus. A ideia aqui, irmãos, dentro da teologia, vamos dizer assim, e que Paulo desenvolve isso nos pormenores, em Romanos, é o termo justificação pela fé. Esse termo justificação, irmãos, é que um dia nós estávamos condenados, nós estávamos destinados à prisão eterna, ao inferno eterno, mas em Cristo Deus bateu o martelo e nos justificou, nos tornando livres, libertos do pecado, da condenação do pecado. Então essa é a primeira etapa do processo que nós enfrentamos. Já fomos transformados.
Então, em Cristo, você pode declarar em alto e bom som que você já é liberto de uma vez por todas, e liberta de uma vez por todas do pecado que te condenava. O inferno agora não é mais o caminho que você irá seguir. Pelo contrário, pela justificação, pela fé, o caminho é o céu. É a vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um pregador americano bem famoso, chamado John MacArthur, ele fala sobre esse termo de justificação, e ele diz assim, que o termo justificação não descreve a mudança no caráter do pecador, mas a mudança em sua posição diante de Deus. Quando antes nós éramos inimigos de Deus, Paulo diz isso, Deus estava de costa para nós, Deus não tinha relacionamento conosco, mas quando em Cristo nós fomos salvos, agora nós estamos frente a frente com Deus. Deus olha agora para nós de frente, Deus conversa conosco como seus filhos, seus amigos, nós somos dele, nós não estamos mais condenados, mas ele nos salvou. Isso acontece, irmãos, por meio da justificação pela fé. A justificação pela fé é um processo que se dá tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu posso dizer que inverte só o alvo ou a forma. Por exemplo, no Antigo Testamento, como que acontecia essa transformação, ou essa etapa desse processo de transformação, de já ser transformado, já ser liberto, acontecia pela fé também, nunca foi pelas obras. A Bíblia fala de Abraão como aquele que foi justificado pela fé. Inclusive a Bíblia chama Abraão de pai da fé em quem? Sempre foi fé em Cristo, mesmo no Antigo Testamento. Só que lá a fé ainda seria no Cristo que ainda viria. Hoje, no Novo Testamento, a justificação também é pela fé, mas no Cristo que já veio, mas sempre foi pela fé. Em Cristo, irmãos, nós enfrentamos esse processo, já fomos transformados. Você está livre da condenação em nome de Jesus. Então esse é o primeiro processo na metamorfose da nossa vida cristã, é que nós já fomos transformados. A segunda etapa do processo é que nós estamos sendo transformados. Estamos sendo transformados. Ninguém é perfeito, né, irmãos? E perfeição é a última etapa desse processo que nós enfrentaremos. Mas nós estamos sendo transformados. Paulo, no texto que nós lemos, 2 Coríntios 3,18, diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, está no presente, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então Paulo diz que somos agora, nesse momento, estamos sendo transformados de glória em glória, na imagem de quem? De Cristo. Por meio de quem? Pelo Espírito do Senhor. Lembra que na primeira etapa do processo, a salvação foi do passado, certo, irmãos? Do pecado que nos condenava. Agora, a salvação nesse processo de estarmos sendo transformados é no presente. Nós estamos sendo, em todos os momentos da nossa vida, irmãos, libertos do poder do pecado. Deus está nos salvando, nos impedindo de pecarmos em todo momento. Deus está sendo misericordioso conosco, impedindo que nós não mintamos, impedindo que nós venhamos tomar atitudes baseadas na carne. Deus está impedindo que eu seja infiel à minha esposa. Deus está impedindo que você seja alguém
infiel com o seu horário no serviço, isso é pecado. Deus está impedindo, irmãos, em todo tempo, o pecado em nossas vidas. Ele está nos libertando em todos os momentos de pecarmos contra Ele mesmo. Então, é a salvação, é a transformação no presente, onde Deus nos liberta do pecado em todo o tempo. Deus nos guarda do pecado em todo o tempo. É o pecado que praticamos sendo perdoado hoje. Amém, irmãos? Até no nosso respirar nós pecamos. Mas ainda bem, irmãos, que Deus nos perdoa desse pecado hoje. Se você pecar agora e confessar os seus pecados, você será perdoado por Deus. Por quê? Nós estamos sendo transformados. E 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E é isso que Deus está fazendo conosco, nos purificando dia após dia de toda a nossa injustiça. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, nós estamos sendo salvos por Deus. Amém, irmãos? Salvos por Deus do pecado. Porque se Deus fosse nos retribuir, irmão Fernando, de acordo com o que nós pecamos, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas ainda bem que nós estamos sendo transformados por Ele, de glória em glória. E é interessante quando a gente olha alguns textos, alguns exemplos na palavra de Deus. A mulher do fluxo de sangue, te lembra dela? Que por muito tempo passou agoniada com enfermidade na vida e que os médicos não conseguiam curá-la. Quando ela tocou em Jesus, diz que o fluxo de sangue parou, e Jesus olha para aquela mulher e diz assim: a tua fé te salvou. Salvou do que, irmãos? Foi a salvação da doença ou a salvação eterna? Na minha perspectiva, dos dois. Jesus a salvou da doença e a salvou naquele momento do pecado. E é assim que Jesus faz conosco, irmãos. Ele não só nos salva hoje do pecado que nós cometemos, mas Ele nos salva também das dificuldades da nossa vida. Ele nos liberta também, Ele nos livra também dos acidentes, das dores. Quando você veio para cá, o dia eu disse isso também lá, né, José? José até compartilhou um testemunho. Eu disse: você saiu da sua casa hoje e chegou aqui na igreja só pela misericórdia e salvação de Deus, porque você nem sabe o que poderia ter acontecido contigo a partir do momento que você acordou até chegar aqui na igreja. É graça ou não é, irmãos? Um dia eu estava vindo para cá com o Levi no carro, e aí fiz o contorno ali na avenida, e quando nós olhamos para dentro desse córrego aí que passa é na 13 lá, né? Que às vezes eu confundo 13 com Francisco Junqueira. Eu confundo as duas ruas, irmão. Mas é aqui tem um canal. Quando nós olhamos para dentro do canal, eu nem vi. Quem viu foi o Levi. Ele olhou para lá e disse assim: pai, tem um carro de ponta cabeça dentro do canal. E tinha mesmo. Quando eu olhei, o cara atravessou a rua e entrou com o carro dentro do canal lá na Francisco Junqueira. E daí, estava de ponta o carro lá. Eu falei: como esse conseguiu fazer isso? E eu fiquei pensando naquilo, na hora que ele me mostrou. Eu falei assim: Senhor, obrigado por o Senhor guardar a minha vida. Todo dia para a igreja, volta. E a Vânia sai, né? E você sabe que mulher tem mais dificuldade de dirigir do que homem, então é só debaixo da oração mesmo. É só cuidar de Deus mesmo. Desculpa aí, amor, mas então, irmãos, estamos sendo transformados, né, todos os dias. Essa transformação é a salvação do pecado, que Deus já nos salvou, e das agruras da nossa vida também. Eu lembrei daquela meretriz que pecou a vida toda,
e de repente Jesus escrevia no chão um negócio lá, ninguém sabe o que ele escrevia, a gente acha que sabe que ele escrevia alguma coisa, né? Mas de repente aqueles que acusavam aquela mulher, Jesus olha para ela e diz assim: cadê os teus acusadores? Sumiram todos, foram todos embora. Continua a sua vida aí, não peca mais. O que Jesus faz com aquela mulher, irmãos? Salva, liberta do pecado e dá chance para que ela continue vivendo. É isso que Jesus faz conosco, que Deus faz conosco no processo de transformação. Nós estamos sendo transformados, perdoados, guardados do pecado e guardados, protegidos por Deus todos os dias das nossas vidas. Por isso que o autor sagrado diz que Deus é o nosso escudo. Ele nos protege diariamente, Ele cuida de nós diariamente e Ele nos perdoa diariamente. Essa transformação acontece conosco hoje, está acontecendo agora. Você pode usufruir dela, mas só por meio de Jesus Cristo. Então, precisa entregar a sua vida a Jesus. Interessante que uma pessoa chamada de William Hendricks, ele disse o seguinte sobre esse processo de transformação, que ele usa o tempo presente, ele quem? Deus, prossigam sendo transformados. Por consequente, essa transformação não deve ser uma questão de impulso, ora avança, ora se retrai, tem de ser contínua. E essa transformação no presente, Deus nos abençoa para que ela seja contínua em nossa vida. A última etapa, irmãos, desse processo, a primeira é que nós já fomos transformados. A segunda etapa é que estamos sendo transformados. E a terceira é que ainda seremos transformados. Terceira etapa é essa. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Agora, o tempo não está mais no passado, não está mais no presente, mas está no futuro. Mas transformados seremos todos que têm Cristo, No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Lá no passado, a salvação foi do passado. No presente, a salvação é agora. E no futuro, é a salvação que ainda vai acontecer nas nossas vidas. Lá era da condenação do pecado. Hoje é do poder do pecado. E no futuro é da presença do pecado. Não existirá mais nas nossas vidas. Pecado não fará mais parte das nossas vidas. É aquilo que nós chamamos, irmãos, de erradicação da natureza pecaminosa, ou erradicação da natureza adâmica, de uma vez por todas. É quando Deus vai retirar de nós a natureza que nos leva a pecar, e não pecaremos jamais. É como um espinho que entra na palma da sua mão. Você já aconteceu isso contigo? Comigo já. Um espinhozinho que entra na palma da sua mão, e você quase não consegue ver, mas dói muito. Você passa o dedo assim, e se ele mexe, você, está doendo, você não consegue ver, sabe esse negócio? Aí você tem que pegar uma pinça e tentar ficar tirando. Aí quando você tira aquele espinho, parece que a dor sai junto, parece que sai junto aquele negócio, Então, aqui é isso que acontece conosco, irmãos. É essa dor, essa presença de algo que Deus vai tirar. Que Deus vai tirar. Agora, enquanto isso não acontece, ainda a gente vai carregar esse fardo da natureza pecaminosa. Nós continuaremos pecando, nós continuaremos errando, mas depois, irmãos, no futuro, vai ser só alegria. Quando nós não teremos mais o pecado, ele não vai nos corromper mais. Tudo que envolve o pecado, inclusive dores e dificuldades, nós não teremos mais. Vai ser um momento de êxtase, que é a ideia daquele prazer que você sabe que está em Deus, mas você sente hoje só parcialmente, porque o pecado não deixa a gente sentir totalmente. Mas lá será o prazer vivíssimo e o gozo eterno para nós.
quando seremos transformados. O meio, irmãos, para essa transformação, qual que é? É se você morrer hoje, não corremos o risco, né? Ninguém aqui é Highlander, ou vai ficar para a semente, como dizia o meu avô, né? Ninguém fica para a semente, você pode morrer. Aí, se você tiver Cristo, eu creio que você tem, você vai para a glória e vai sentir logo agora o que é estar em êxtase ao lado do Senhor. Ou, quando os nossos corpos forem transformados, é o que diz o texto de 1 Coríntios, né? Que transformados seremos. Quando? Quando Jesus voltar, arrebatar a sua igreja, e aí, por ocasião do arrebatamento, os nossos corpos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, num momento, num abrir e fechar de olhos, os nossos corpos serão transformados. Percebe que o que vai acontecer num abrir e fechar de olhos não é o arrebatamento, mas é a transformação dos corpos. É o que diz o texto: transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Eu penso que o arrebatamento vai ser rápido também, mas a transformação dos nossos corpos vai ser mais rápido ainda. E a Bíblia diz, irmãos, em Filipenses, que o nosso corpo, na transformação, será um corpo semelhante ao corpo de Cristo após a sua ressurreição. Filipenses 3, 20 e 21 diz: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil, esse corpo sarado, bonito, nosso corpo vil, para ser conforme o seu corpo glorioso. Já parou para perguntar como que foi o corpo de Cristo após a sua ressurreição? Corpo glorioso? Já parou para perguntar? Eu só lembro de um evento, quando eu penso nisso. É aquele evento onde os discípulos estavam reunidos dentro de uma casa, o Tomé estava lá, e de repente, Jesus Cristo aparece no meio deles. Lembra? E aí, o Tomé olha para Jesus assim, e fala assim: se eu não tocar, eu não vou acreditar que é o Senhor. E Jesus se apresenta para eles, mas Jesus apareceu lá, irmãos, como um fantasma, depois da sua ressurreição. Isso mostra que o corpo de Cristo, após a ressurreição, não estava preso às leis naturais do mundo. E se o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo após a sua ressurreição, o nosso corpo também não será um corpo preso aos limites desse mundo. Será um corpo de glória, um corpo onde nós não estaremos limitados a dores, a desavenças, a tudo que envolve e nos prende e nos traz dor. Mas essa é uma transformação que vai acontecer no futuro. Nós podemos esperar e aguardar por ela, irmãos. Com certeza vai ser uma bênção para todos nós. Então, aqueles que entregaram a vida para Jesus terão o privilégio de ter o seu corpo transformado por Ele, semelhante ao corpo dele, e usufruir de todas as bênçãos lá no céu. Na verdade, irmãos, essa transformação dos corpos será uma adaptação do nosso corpo para viver no céu, porque esse corpo não aguenta a glória do céu, não tem como entrar lá. Nosso corpo será adaptado para viver no céu. Assim como, irmãos, aqueles que não têm Jesus como Salvador, terão os seus corpos glorificados e adaptados para viverem no inferno. Porque o corpo no inferno, diante de tanto calor, derreteria naquelas chamas. Mas os ímpios terão um corpo adaptado para queimarem para toda a eternidade e a palavra de Deus se cumprir. Por isso, a gente clama da seguinte forma: se você não aceitou Jesus como Salvador ainda, faça isso nesse momento, para você ter o seu corpo glorificado se Jesus voltar hoje e escapar da condenação eterna do inferno. Mas todos nós, irmãos, teremos e passamos por esse processo de transformação. O que eu quero incentivar
você é viver intensamente esse processo, sendo agradecido porque já foi liberto da condenação. Viver na presença de Deus a cada dia, mais e mais, a cada momento, sabendo que Ele te liberta do pecado e te liberta das dificuldades da vida. Então viva hoje da melhor forma que você pode viver para Ele. E viva confiante pela fé, pregando o Evangelho, de que Jesus está voltando. Se Ele voltar, você estará com Ele daqui a pouco, no mesmo momento. E pregue isso, incentive isso para outras pessoas. Fala que esse corpo que nós temos não é um fim em si mesmo, né? Ele não acaba, ele continua depois, de alguma outra forma, mas continua depois. Para nós, continuaremos na presença do Senhor. Amém? Vamos orar.